Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. E eu queria hoje falar um pouco sobre justamente a questão mesmo dos relacionamentos. Eu acho que todo relacionamento ele precisa de princípios e pilares. Existem coisas que podem destruir qualquer tipo de relacionamento e podem salvar qualquer tipo de relacionamento. Quer seja amizade, quer seja pai com filho, quer seja uma sociedade, quer seja dentro da igreja, quer seja entre a relação entre irmãos dentro de casa, quer seja entre esposo e esposa. Todas as relações elas têm princípios. Esses princípios eles podem nortear um relacionamento para se tornar saudável, como também quando nós não observamos esses princípios, a gente pode perder qualquer um desses tipos de relacionamento. Como também nós podemos restaurar qualquer tipo de relacionamento. E eu queria começar a ministração falando de uma foto que eu postei hoje, uma live que nós fizemos hoje, Dani Sossô pediu para fazer. E eu achei muito interessante essa experiência. Está tendo um eco aqui, alguma coisa, como se fosse um... Vocês estão ouvindo isso? Amém? Alguma coisa aí. Então, se eu só estava fazendo essa experiência, eu já tinha visto ela alguns anos atrás, mas eu nunca tinha visto ao vivo e a cores, amém? Já tinha visto que tinha base científica, né? Mas nunca tinha visto ela ao vivo e a cores. E eu achei muito interessante. Nós começamos a fazer algumas meditações hoje lá em casa. Já tem alguns dias que ela vem nutrindo. São 3 copos com arroz e água, né? Foi colocado alguns dias atrás arroz e água. E esse primeiro copo só é falado, ele é pego, é só falado palavras de bondade, coisas positivas, vamos botar assim. Aqui do meio são, na verdade, há uma rejeição. Não se fala nada, não se diz nada, simplesmente isola e não trata nada, não, nem fala algo positivo nem negativo, simplesmente isso. E do lado de cá tem a palavra o O, que é de ódio, né? Ela fala palavras negativas para esse arroz do lado de cá. Todos eles foram colocados no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E eu achei interessante porque quando a gente cheira, de todos os 3, o único que tem água até agora ainda é esse primeiro. Só tem água esse primeiro. E quando a gente cheira o copo, dos 2, o único que tem cheiro de arroz intacto, sem estar fedendo, vamos botar assim, é esse primeiro. Esse segundo, ele já tem aparência de podre e não tem água. Mas não tá fedendo, mas não é tão forte o cheiro. Esse terceiro, a aparência é normal, mas não tem água, mas a aparência é normal. E é mais podre do que esse do meio. E o interessante é que esse de cá estava cheio de formiga, os outros 2 não. E nós começamos a fazer algumas análises disso daí, eu e ela. E eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro que nós seres humanos somos feitos de água, né? A gente sabe que 70% a 75% do homem é água, ou líquido, vamos botar assim. E nós percebemos claramente na nossa casa que palavras, elas mudam de fato o ambiente, mudam de fato o organismo. Nós estamos tratando só com matéria orgânica aqui. Vocês estão bem? Eita. O do meio, pela rejeição, pelo isolamento, ele apodrece por fora e fica fedendo. Mas a aparência dele murcha, a aparência dele apodrece. O outro, apesar de parecer que está bem, mas ele está fedendo e está sem água, ele seca. E ainda atrai formiga. E nós entendemos que
É a mesma coisa com a gente. Quando você está em um relacionamento com alguém, que isso aqui é um relacionamento, ela está tendo um relacionamento diferente com cada um desses copos. O relacionamento com o primeiro copo, um relacionamento saudável, a gente percebe que é preservado. Alguém que vive dentro de um ambiente doentio, com certeza vai adoecer, com certeza vai sofrer repercussões em sua vida. Isso é cientificamente provado, você consegue fazer isso dentro de casa e consegue perceber. Mas o que eu achei interessante é que quando você é isolado, ou você se isola, fisicamente você apodrece, você fica feio, você não tem parâmetros, não tem padrão, você não tem alegria para se arrumar, você não tem alegria para se ajeitar ou coisa parecida. E quando você está cercado de pessoas que liberam palavras de ódio ou coisa parecida, você apodrece por dentro, ainda que você queira mostrar que está bem, e seca também, e ainda atrai formiga, atrai tanta coisa ruim, porque tem tanta palavra de maldição cercando isso. E aí eu queria ir para a palavra e poder falar um pouco sobre isso também aqui. Eu queria falar sobre relacionamento no mês da família. Eu queria falar sobre princípios, sobre coisas que norteiam todos os relacionamentos. Em Provérbios 18, versículo 1, abra por favor sua Bíblia. Provérbios 18, versículo 1. Está escrito assim. Provérbios 18, versículo 1. Amém. Está na tela? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário procura o seu próprio interesse. E quando nós falamos do seu próprio interesse, nós não estamos falando só do interesse financeiro, coisa parecida. Que às vezes a gente, em nossa sociedade, a gente, quando fala de interesse, Beltrano é interesseiro, a gente pensa só na questão material. Mas é muito mais do que isso. O solitário, ele está indo de encontro à palavra de Deus, ele está indo de encontro ao princípio que o Senhor estabeleceu. Porque o Senhor disse que não é bom que o homem esteja só. Porém, ele também não quer que o homem esteja com pessoas que possam destruir o que ele está ensinando. Nós temos um caminho que temos que seguir. Se por um lado a gente não pode escolher estar sozinho, porque isso não faria bem a gente. A gente também não pode andar com qualquer pessoa, ou de qualquer jeito, ou se permitindo ou permitindo qualquer tipo de relacionamento. Nós precisamos ter princípios. E esses princípios precisam ser trabalhados, tanto em nós como nos nossos relacionamentos. E a Bíblia diz que quando nós estamos buscando o nosso próprio interesse, é uma atitude egoísta, é algo que nós estamos tendo orgulho. Um cristão verdadeiro, ele precisa aprender o cristianismo. E pode parecer tão redundante, tão tolo, tão simples. Mas se a gente perguntasse a alguém, dissesse assim: me expliquem o que é o cristianismo, alguém diria: amará o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Porque foi assim que Jesus resumiu os profetas e toda a palavra. E eu diria: ok, eu diria para você que esse é a lei. A Bíblia diz que essa é a lei agora. Eu vou tentar mexer um pouquinho com vocês. O Senhor disse que essa é a nova lei. Mas eu teria que perguntar de novo para você: o que é o cristianismo? O que é o cristianismo? E eu teria que dizer para você que cristianismo se divide em 3 pedaços. Se você não acredita nisso, você não é cristão. A primeira coisa é que Jesus, ele nos chama e diz: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Cristianismo, a primeira coisa é negar a si mesmo. Mas a Bíblia está dizendo que quando você se isola, você procura os seus próprios interesses. Então quando você se isola, preste atenção nisso, quando você se isola, você não está criando o cristianismo, não está aumentando, não está avolumando Cristo dentro de você. Você está avolumando o mundanismo, o humanismo, a carne em você.
Porque somente nos relacionamentos é que você vai conseguir de verdade exercitar. Escute bem essa palavra: exercitar o cristianismo. Eu vou repetir de novo. Somente nos relacionamentos é que você de fato vai poder exercitar o cristianismo. Você pode ser cristão, você acha que é cristão, você pode dizer que é cristão, mas o seu cristianismo é só uma teoria. E a Bíblia diz que você está se enganando a si mesmo. A Bíblia está dizendo que quando você procura os seus próprios interesses, é o seu isolamento. E esse isolamento muitas vezes é uma fragilidade sua, que você está se protegendo. Muitas vezes é uma frustração sua, que você está se protegendo. Mas é como se, presta atenção nisso, imagine que aqui atrás tivesse um espeto, ok? Um espeto, uma brasa, qualquer coisa que pudesse danificar nosso corpo. Ele está dizendo que você não tem alternativa de se isolar. O isolamento é uma alternativa muito pior do que qualquer coisa que você possa fazer. Você não tem o direito, dentro do cristianismo, de se isolar. Não pode fazer isso. Tem que pedir ajuda a Deus, pedir a graça de Deus, para continuar avançando, continuar se relacionando e trabalhando com as pessoas. Eu não estou dizendo, eu quero deixar muito claro, que se alguém aqui, qualquer pessoa, ou que esteja nos assistindo, esteja um ambiente que possa colocar em risco a vida, você tem que insistir com isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Vamos colocar equilíbrio no que eu estou ministrando. Mas eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma sociedade em que nós não temos quisto lutar pelos relacionamentos, ou temos quisto crescer em Cristo e viver Cristo. Então o primeiro passo que se entende do verdadeiro cristianismo é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Negar as suas vontades, os seus achismos. Se a sua vontade, seus achismos, seus pensamentos não são bíblicos, você vai ter que negar. Você vai ter que negar esse pensamento. Isso é cruz. A verdadeira cruz é essa cruz. A segunda é a ressurreição. Então a primeira é morte, a morte do seu ego, a morte do seu eu. E aí você ressurge. E você ressurge no nós. Vocês estão aqui ainda ou não? Porque quando você ressuscita em Cristo, você se torna corpo de Cristo. E a Bíblia diz que no corpo de Cristo, uns são ouvido, outros são olho, outros são nariz. Então você não pode ressuscitar para um isolamento. Você ressuscita dentro de um corpo. Por isso que você ressuscita dentro de uma igreja. Por isso que você ressuscita numa família de Deus. Para quê? Para exercitar. Relacionamento é fácil? Não. Nenhum relacionamento é fácil. Nem você com você mesmo é fácil. Às vezes você já teve vontade de tirar férias de você mesmo. Eu lhe provo. No dia que você está lá maratonando o dia todo, é porque você está cansado de você mesmo, dos seus pensamentos. No dia que você quer dormir, não quer se acordar, é porque você não quer viver, você não quer sair para pensar, não quer raciocinar, você quer tirar férias de você mesmo. Às vezes você não está aguentando nem você mesmo. Então se relacionar não é fácil. E ninguém disse que ia ser fácil, mas Deus daria instrumentos. Paulo um dia chegou para ele e disse: eu estou sendo injuriado, estou sendo caluniado. Aí Deus disse: minha graça te basta. Ele disse: então agora, de bom grado, eu vou passar por isso. Porque agora eu entendi que eu não preciso passar só. Não é na minha força. Vocês estão aqui, eu não estou aqui. E o terceiro pilar do cristianismo é: ele voltará. Se você não crê que Cristo morreu, ressuscitou e ele voltará. Se você não crê que você precisa morrer, ressuscitar nele e você vai voltar com ele, você não é cristão. Cristianismo é isso. Que tem uma lei. O cristianismo tem uma lei. Essa é a fé do cristianismo. Agora o cristianismo tem uma lei: amará a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Pronto, isso aqui é cristianismo. Se nós pudéssemos viver até Jesus voltar e ensinar isso, nós chegaríamos no céu muito bem. Isso é cristianismo.
É o evangelho puro e simples, é isso aqui. Vocês estão comigo ou não? E aí sim a gente vai aprender tudo que aconteceu na cruz, que aí são as boas novas. Aleluia. Então não há cristianismo de pessoas que querem viver só, por qualquer tipo de motivo. Também eu não estou dizendo que você deve aceitar todo tipo de relacionamento, mas viver só não. E você também não pode estar desistindo o tempo todo. E eu estou falando principalmente de coisas que Deus manda você insistir. Você não pode desistir do seu filho. Você não pode desistir do seu casamento, porque não está tendo uma boa comunicação, porque as suas... E tantas coisas que nós temos ouvido hoje em dia. Não é assim. Nós temos tido boas desculpas para desligar. Quinta-feira eu vou dar continuidade a essa pregação. Eu vou falar dos princípios do relacionamento. Mas hoje eu queria falar algumas coisas introdutórias acerca desse tema que nós estamos pegando agora para ministrar. Praticamente eu vou ministrar todas as quintas-feiras. Eu quero falar muito sobre isso. Agora em Tiago 4:1 diz o seguinte. Tiago capítulo 4 versículo 1. Vocês estão comigo nessa noite? Samuel, você está ouvindo? Ok. Tiago 4 versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? A gente está vivendo agora um momento de guerra. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O mesmo Tiago diz assim: todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões de Elias. Então obviamente a gente sabe que essa palavra paixão, porque Elias nunca foi mostrado que ele se apaixonou por uma mulher ali. Então não está sendo tratado de paixão, de coisas lascívias ou de pecados sexuais. Ele está falando de uma capacidade do homem de ser frágil emocionalmente. Vocês estão aqui comigo ainda? Eu estou indo bem devagarzinho. Ele está dizendo, Tiago está falando, Tiago vai falar que nós temos fragilidades na alma. Ele vai dizer, Elias foi um profeta super poderoso, maravilhoso, extraordinário, mas ele tinha problemas na alma. Quando a gente vai estudar a história de Elias, já falei muito sobre Elias aqui, a gente sabe que veio da infância, veio do que ele viu dos pais e por aí vai. A gente consegue inferir isso quando ele diz, não fui diferente dos meus pais. Não dá tempo de falar sobre isso hoje. Mas ele está tratando exatamente dizendo, Elias foi super usado, a unção estava sobre ele, um homem muito poderoso, entretanto tinha fragilidades nas emoções, tinha fragilidade na alma, tinha fragilidade dentro do coração dele. E foram essas fragilidades que o diabo usou. E ele diz, olha, as guerras começam também por essas fragilidades. As guerras começam por fragilidades no homem, dentro do homem. E nós não estamos falando só de guerras que nós podemos ver como Israel e o Hamas, mas nós podemos ver guerras dentro de famílias, dentro de casa, dentro de amizades, dentro de sociedade, de pessoas com pessoas, dentro da igreja. São guerras. Talvez eles usem mísseis, a gente usa palavras. Eles usem metralhadora, nós utilizamos muitas vezes gestos, ações, um para machucar o outro, um para ficar melhor, ganhar do outro, coisa parecida. Vocês estão comigo ainda? Ele disse, olha, o problema está no ego, nas emoções, está dentro das emoções que foram mal construídas dentro de cada um de nós. Existem coisas, bombas lá dentro que o diabo se aproveita. O diabo está se aproveitando de coisas dentro de você, de uma brecha dentro de você. Há uma brecha que o diabo está manipulando, focando e fazendo você ficar, sabe, só olhando para aquilo e ficando tão grande que parece que só tem aquilo. Sabe, queridos, quando você olha, por exemplo, para uma pessoa e só olha para os defeitos dela, você não vai achar mais graça nenhuma naquela pessoa. Às vezes você está com aquela pessoa a vida toda, aquela pessoa teve sempre aqueles mesmos defeitos, mas você começa a se desgastar com algumas coisas, e às vezes aqueles defeitos eles se avolumam,
E parece que toma conta de toda aquela pessoa, e você só consegue taxar aquela pessoa como aquilo dali. E nós somos muito bons de pré-julgamento, de olhar e já taxar, e já dizer, não, Beltrano é assim, eu já acho que ele é desse jeito, eu sinto, né? Eu achei isso. Essa semana eu estava em algum lugar pregando, não me lembro mais agora. Sei, eu estava em um lugar aí pregando, em outro lugar. E veio um abençoado e disse assim: pastor, queria falar com o senhor. O pai vai falar. As pessoas falando. E ele disse: olha, queria falar para o senhor o seguinte, que sempre eu não fui com a sua cara. Mas esses dias o senhor passando aqui, intercedendo a sua vida, eu quero dizer para o senhor que o senhor me abençoou muito. Eu olhei para ele e disse: amém, glória a Deus. Não sei o que se fala num momento como esse, né? Amém, glória a Deus, né? Amém, glória a Deus, que chegou a tempo. Então eu não sei, às vezes a gente começa a olhar para alguma coisa e diz assim: bom, ele é só isso aí, eu vou olhar para isso aqui e isso vai se expandir, e é isso, ponto final. Vocês estão aqui ainda comigo? E o diabo começa a dizer: só olhe para isso, só olhe para isso, só veja isso, só olhe para isso, só olhe para isso. E muitas vezes a gente no futuro se arrepende de relacionamentos, de amizades, de coisas que nós perdemos, porque o diabo, ele veio, criou arranhuras, não permitiu cumprirmos histórias, não permitiu que a gente pudesse trilhar caminhos juntos com pessoas. E isso, de fato, não há como vocês serem indenizados. Não há, isso aí não tem como. Porque escolhas também trazem prejuízos. Vocês estão aqui comigo? Amém, glória a Deus. Em Salmo 55, versículo 12, diz o seguinte: Salmo 55, versículo 12, por gentileza, abra aí. Diz o seguinte: com efeito, eu vou esperar você abrir, está aqui, né? Ok. Com efeito, preste atenção nesse salmo. Não, com efeito, não é inimigo que me afronta. Davi está falando: eu não tenho problema com o inimigo. Não é o inimigo que machuca. Você já imagina, eu podia parar por aí já, né? Não é o inimigo que consegue penetrar nas minhas emoções, consegue causar uma dor profunda. Porque a dor, ela é relativa à expectativa. A dor, ela é relativa ao tamanho do carinho, do amor que você tinha. E daquilo que você esperava. E ele diz: com efeito não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Meu íntimo amigo, o amigo íntimo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos. Ou seja, brincava, Davi estava brincando ali com alguém ali. E íamos com a multidão à casa de Deus. Essa mesma expressão casa de Deus, Paulo usa para Timóteo. Timóteo, explica aos irmãos como se proceder dentro da casa de Deus até que o Senhor volte. Então ele está falando da igreja. Então ele está dizendo que dentro da igreja vai acontecer isso. Dentro da igreja vai acontecer isso. E é por isso que nós precisamos, dentro da gente, entender que nós seres humanos somos falhos. Então nós precisamos ter princípios para estabelecer relacionamentos. Porque você está lidando com alguém, essa pessoa está do seu lado, inclusive seu marido, sua esposa, tem defeitos dentro dele. Que ele está lutando, ele está tratando, ele está vendo, ele está aumentando, ele está crescendo. Ele até há 5 anos atrás não tinha maturidade para tratar com isso, mas hoje ele está começando a ter mais maturidade para conseguir tratar com problemas dentro dele. E quem é você para não poder olhar que também você tem defeitos? Marido, esposa, amigo, amiga, ovelha, pastor, ovelha. E nós precisamos compreender que nós precisamos estabelecer algumas coisas, alguns princípios e parâmetros para um bom relacionamento. Nós não temos mais opção de se isolar, nós temos que nos relacionar, porque senão a gente deixa de crescer no cristianismo.
Mas dentro desse relacionamento nós temos que estabelecer princípios, protocolos. O próprio Deus, ele estabeleceu protocolos, princípios para relacionar-se com ele. Nós precisamos ter protocolos e princípios. Por exemplo, um casal estabelece o princípio de fidelidade, princípio de companheirismo, princípio, por exemplo, de confiança. Um relacionamento sem fidelidade, sem companheirismo, sem confiança, não existe solidez. Existem outros princípios que são menores, como eu sempre falo na igreja. Tem coisas que os irmãos se colocam à beira do abismo nos relacionamentos. Eu mesmo não me coloco, eu não permito. Nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Outras vezes eu até já me coloquei e a gente está se colocando também. Existem riscos gerais. Presta atenção que eu estou falando para vocês, me amem. Existem riscos gerais. Então, por exemplo, eu sou um pastor que decidi ficar próximo do rebanho e não colocar proteções, porque existem outros ministros que têm outros princípios. Eu não critico, mas por exemplo, eu já ouvi de pastor dizendo: amigo de pastor é pastor, o pastor não pode ter amizade com ovelha, porque a ovelha não vai entender a vida funcional do pastor. Eu entendo que para mim isso não funcionaria, porque eu viveria dentro de uma clausura, eu viveria dentro de uma prisão domiciliar, por assim dizer. Eu não conseguiria fazer isso. Mas é uma proteção. Eu não sei quantas traumas e coisas que ele passou, esse pastor pode ter passado. Não estou aqui para criticar, ou outro sacerdote. Mas o se relacionar por si só já tem sim riscos. Ou você está casado com essa pessoa do seu lado, já tem riscos. Mas tem riscos que nós não podemos correr. E nós temos que ter alguns cuidados. Cuidados. E é sobre esses cuidados que eu quero tratar durante esse mês. O de hoje eu quero tratar das questões espirituais. Eu quero começar com o espiritual. E podemos dar atenção dentro dos relacionamentos à voz do diabo. Hoje eu gostaria de falar da voz do diabo nos usando dentro dos relacionamentos. Os próximos dias eu quero falar de outras coisas, mas eu quero colocar esse fator espiritual dentro dos relacionamentos. E aí, a Bíblia vai dizer que Davi, ele ficava machucado e natural. E ele descreve muito bem essa relação de expectativa e dor. Agora em Mateus 16, versículo 23, por favor, abra lá. Mateus 16, versículo 23. Mateus 16, versículo 23. Está escrito assim: mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Rapaz, olha o que Jesus está falando para a influência satânica que estava em Pedro. Pedro, o seu discípulo, um escudeiro. Pedro, uma pessoa que tinha acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e da revelação do Espírito Santo. E ele disse o seguinte: Satanás, olha, eu sei que você está usando a Pedro. Deixa eu tentar explicar isso para você. Ele não está chateado com Pedro, não. Deixa eu dizer de novo. Ele não está chateado com Pedro aí, não. Ele está dizendo: Pedro, licença aqui, deixa eu falar com quem está por detrás de você agora. Eu estou entendendo claramente que você está sendo manipulado. Você que é menino, ainda não sabe. Tem pessoas que estão do nosso lado, que são meninos espiritualmente, não sabem quando estão sendo boca do diabo, quando estão sendo usadas pelo Satanás mesmo. Existe opressão sobre essas pessoas, eles não sabem. Amém ou não amém? E Jesus disse: Pedro, sai de banda aqui. Satanás, eu sei o que você quer fazer. Você quer que eu saia de uma visão sobrenatural e comece a ficar cogitando as coisas dos homens, ficar me preocupando com a minha vida, ficar me preocupando com o dia de amanhã. Não, eu vim cumprir uma missão aqui. Eu não vou estar me preocupando com essas coisas que você quer que eu me preocupe. Não, eu vou para a cruz, eu tenho esse propósito. Então saia daqui. Você é pedra de tropeço. Então Satanás é uma pedra de tropeço dentro dos relacionamentos. Satanás vai usar pessoas nas suas fragilidades, porque as guerras começam
nas paixões. Então, o diabo, ele é muito simples você entender isso. Uma pessoa que está do seu lado, que é insegura, uma pessoa que está do seu lado, que tem baixa autoestima, que você ama ela, você ama essa pessoa, você sabe claramente que essa pessoa, ela tem uma tendência a ter inveja, a ter ciúmes. Alô? Uma pessoa que tem ciúmes, inveja, pessoa que tem baixa autoestima, que tem insegurança. E teve uma construção ali por trás, milhões de fatores. E o diabo vai usar aquilo. Então, talvez no dia que você estiver chorando, presta atenção nisso. No dia que alguém morrer da sua família, no dia que você tiver uma perda, essa pessoa vai ser excelente para chorar com você. Porque ela sabe chorar. Vai, o que eu quero falar? Alô? Alô? Vamos descascar a banana mesmo aqui. Ela é top para chorar, meu irmão. Você liga para essa pessoa e diz: ó, eu estou arrebentado assim, ô mulher, eu vou aí agora. Brother, vamos conversar. E essa pessoa vai chorar com você. Mas se essa pessoa já tiver um ano orando, pedindo a Deus, da casa do Senhor, por um carro, por uma casa, por um trabalho, e você chega, aí diz assim: rapaz, um milagre, consegui pagar e comprar um carro, não sei nem como foi. Você vai olhar para a cara dessa pessoa que tem insegurança para a autoestima e vai dizer: amém, glória a Deus. Rapaz, você não sabe, agora esse mês estou dando entrada na minha casa, Deus está me promovendo, amém. A pessoa que está do seu lado, essa pessoa vai fazer: oh, glória a Deus. Porque ela tem problemas, e o diabo vai usar esses problemas para entristecer o seu coração. Amém, amém, amém. Ô, gente, vocês estão aqui nessa noite? Rapaz, eu já vi tanta gente com tantas armaduras tão bonitas, mas tão frágeis em tantas áreas, tão dentro. Cada um de nós temos as nossas fragilidades, e nós temos que vigiar essas fragilidades. A Bíblia diz que nós temos que julgar nós mesmos. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas olham para a gente, por exemplo, aí dizem assim: sabe, eu já tive isso, né, de começar a pregar, o Espírito Santo usando a gente com autoridade e tudo, e a pessoa assim: eu acho tão arrogante, eu acho, sei lá, que se acha, não sei o que, coisa desse tipo. Uma palavra tão forte ali, eu não gostei do que ele falou. E se não foi eu que falei? E se foi Deus usando a minha boca e dizendo: fala desse jeito mesmo? O problema está em mim? Ou o problema está na fragilidade de quem não consegue ver alguém decolando no Senhor? Amém ou não amém? O problema está em quem está voando com Deus em algo que Deus está mandando ser corajoso e firme? Ou o problema está com alguém que tem fragilidades, que não pode ouvir algumas coisas? Não, vocês estão aqui ainda não. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz: se alegre com aqueles que se alegram, e chore com aqueles que choram. Amados, a gente conhece muita gente que é bom de chorar, velho. Agora, para se alegrar com a vitória sua, se alegrar de verdade, e as pessoas sabem como eu sou. Meu irmão, na hora que você vem para mim dizer: comprei uma casa, eu digo: quando é que vai ser o cuscuz lá dentro? Rapaz, comprei um carro, eu digo: deixa eu dar uma rochada aí nesse carro aí, deixa eu pegar aí dentro também. Pastor Dizilino comprou um avião, veio para cá no avião dele, ele disse: você vai voar comigo? Eu digo: não, esse aí eu dispenso. Esse aí eu dispenso, eu tenho alguns problemas. Vocês estão comigo ou não? Sabe, irmãos, deixa eu me abrir com vocês, por favor. Vocês me deixam abrir com vocês? Pronto. Esse ano eu decidi não viajar. Olha como é simples, olha como é simples, muito simples isso. Esse ano eu decidi não viajar. Já. Só cumpri 2 agendas, só vou ter 2 agendas fora. Estância, que foi agora que eu fui, aniversário lá da igreja, um amigo nosso.
E eu vou para Salvador ministrar para algumas lideranças lá e passar 5 dias lá para ministrar, porque eu tinha, enfim. Mas passei o ano todo, foi o primeiro ano que eu fiz isso. Já há muitos anos, sem fazer isso. E um dos pilares sou eu vou cuidar da minha família, e minha esposa, minha filha, porque estamos precisando de uma atenção maior dentro de casa. Vou cuidar mais da igreja, que tem algumas coisas que nós precisamos construir, estabelecer, que está por debaixo dos panos, e está começando a nascer agora já no final do ano. E vou cuidar da minha saúde, porque já tem alguns sinais de alerta sendo tocados. Vocês estão comigo ou não? Aí eu fui lá no médico, o médico me deu o primeiro, fiz, rapaz, foi tanto exame de sangue, o nutrólogo lá fez, foi quase 500 ml de sangue, é sério? Foram 50 bichinhos daquele. Aí um monte de coisa fora do lugar. E aí foi ajeitando. E eu disse, rapaz, eu acho que minha cabeça não está tão boa não. Eu vou no psiquiatra. E fui no psiquiatra. Reuni meus pastores e eu disse, olha, não está boa não. Vocês estão comigo? Amém. Diga assim comigo, diga, o cérebro é um órgão. Diga, o estômago é um órgão também. Já disse, deve ter alguma coisa, algum hormônio, alguma coisa lá dentro que não está funcionando bem. E fui no psiquiatra, fiz alguns exames. Aí o psiquiatra disse, olha, você está com um diagnóstico não tão bom assim. Você está com um envelhecimento cerebral muito forte. Desse jeito, com 55 anos, 60 anos, lá você vai estar com mal de Alzheimer. E esse envelhecimento é porque você tem um negócio chamado TDAH, clássico severo, nível mais alto do mundo. Disse, beleza. Qual é a saída? Essa aqui, pronto. Vamos resolver esse problema. Ele disse, não, a pessoa nasce com esse negócio. Eu disse, eu sei. Você me diz o que eu tenho que fazer, eu vou juntar a fé, e eu creio que como eu fui curado, topado faz. Nesse processo, vocês estão comigo ou não? 30% do meu rim direito não funcionava, porque eu tinha um cisto bem grande. E aí, eu tive um inchaço na perna. E aí eu tive que saber o que era tal. Aí eu fui e fiz um exame específico do rim. Eu disse, rapaz, será que é o rim? Porque eu tive um problema com 15 anos de idade. Olha. E lá com 35 anos eu tive uma dor da pega no rim. Aí fui lá fazer o exame. Quando eu vi, o meu rim estava limpo, curado, sarado. Vá comigo. Sarado. Nesse processo desse ano, fui declarando cura em várias áreas da minha vida. E eu disse, rapaz, meu rim foi limpo. Totalmente limpo. Não tinha alguns cistos. Cisto calcificado e alguns cálices parados. Enfim. E esse ano eu fui lá e está limpo. O exame saiu agora, está limpo. Fui curado. Eu já recebi muitas curas na minha vida. E o Deus que me cura disso, está me curando tantas coisas e fazendo tantas coisas na minha vida. Pastor, porque o senhor abriu esse momento agora? Porque eu decidi tirar a capa de pastor. E dizer para vocês que são minha congregação aqui, que eu fui para um psiquiatra, que eu tenho minhas fragilidades, que eu tive dificuldades esse ano. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu estou finalizando o ano, dando a volta por cima. Eu estou marcando gols extraordinários. Dentro de casa, no meu casamento, na minha saúde e na minha espiritualidade. E eu decidi não ganhar o mundo. Eu decidi ganhar minha alma esse ano. Eu decidi salvar minha alma esse ano. Eu decidi salvar o meu emocional esse ano. Eu decidi colocar barreiras, eu decidi colocar cercas emocionais, eu decidi colocar filtros, eu decidi colocar parâmetros, eu decidi viver uma vida saudável, para não sangrar sobre ninguém. Eu decidi ter uma vida de acordo com o que eu pudesse estar altamente congruente com o Senhor. Não que eu não fosse, mas eu queria mais, porque eu estou chegando aos 43 anos, e eu disse, agora eu quero traçar uma meta até os 45. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que eu estou fazendo no altar agora, é o que você precisa fazer
fazer no seu casamento, é o que você precisa fazer. Você precisa ficar nu, você precisa chegar e dizer: eu tenho dificuldades nessa área, eu sou invejoso mesmo, eu tenho, sabe, baixa autoestima, eu tenho insegurança nisso, naquilo, o problema também está em mim. Aleluia. Vocês estão nesse lugar ou não? Amém. Aleluia. E Pedro, ele tinha um problema na alma dele. Ele era um cara instável, inseguro. E o diabo entrou naquilo. E o diabo quis usar Pedro. Mas Jesus sabia que era o diabo usando aquela pessoa. Eu quero dizer para você que se você entender o que Davi está falando, presta atenção no que eu estou dizendo hoje. Davi deu uma dica, hashtag fica a dica. O diabo não vai usar um inimigo para lhe atingir, porque você já espera isso. O diabo não vai usar uma pessoa que você nunca investiu para lhe atingir. Vocês estão aqui nessa noite ainda? O diabo, ele vai estar ao derredor, buscando tragar filho para lhe atingir, pais para lhe atingir, irmão para lhe atingir, sócio, amigo, pessoas que você ajudou para lhe atingir. E o diabo vai nas feridas dele para lhe atingir, para tentar acessar o seu coração e fazer com que você desista de crescer no cristianismo e se isolar, e colocar filosofias que não são cristãs, do tipo: eu não confio em ninguém, do tipo: eu não quero mais saber de amizade, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Você não pode fazer isso, senão você vai necrosar. Você não pode entrar nessa zona de conforto. Agora você precisa ir para um lugar que você também tem equilíbrio, de saber que você está lidando com pessoas que têm problemas. Todos têm, e você também. E nesse diapasão, interceder e orar. E antes de fazer qualquer coisa, orar ao Espírito e determinar que o diabo saia. Antes de conversar com seu esposo, orar para que o diabo saia antes daquela conversa. Eu vou ter uma conversa hoje com a minha esposa. O que adianta você sair de uma conversa vencido ou vencendo? Ah, eu venci. E seu casamento continua uma porcaria? Porque venceu? Venceu no argumento? Porque é do seu jeito e é só você que está casado? Não, o casamento é duas pessoas. Não, é uma ponte que tem que ser criada. Não tem vencedor e vencido. Uma guerra vai deixar meu mundo de gente arrebentada. Deixa eu te dizer algo, é ponte, vai ter que ser criado ponte. Amém, gente? Vocês estão aqui mesmo ou não? Em Efésios 6:11, estou quase lá. Esse é o último versículo, Efésios 6:11. Pode subir o grupo de louvor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele está falando de ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores, e ele vai falando sobre isso. Ei, alô, vocês estão aqui ou não? Ei, você sabe que esse versículo muitas vezes é utilizado só para o outro? Poucas pessoas eu já vi esse versículo utilizando para você também. Ele está dizendo a nossa luta. Aí a gente usa só para alguém que pode estar sendo usado pelo diabo. Não, a começar de nós. A nossa luta, inclusive conosco. O diabo pode estar na sua mente hoje. O diabo pode estar usando as suas feridas hoje. O diabo pode estar manipulando informações que você acha que são verdadeiras. Quantas vezes, seja sincera, que você chegou no final, talvez até pelo orgulho não, mas você sabe lá dentro que diz: rapaz, eu pensei que era tal jeito, mas me enganei. Mas você estava tão certo daquilo. Quem botou essa certeza dentro de você? Do mesmo jeito que você precisa enxergar. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus trabalha com a transparência e com a verdade. Uma pessoa me ligou essa semana e disse: essa pessoa está separada da esposa. E ele disse assim, e eu era a única pessoa confidente dele.
E ele disse: está para sair o divórcio, coisa desse tipo. Eu disse: o que é que eu faço? Eu disse: só tem um jeito. Uma aliança que foi quebrada só tem um jeito de ser restaurada. Só não tem um jeito, só um jeito. Toda a verdade ser exposta. Toda verdade ser exposta. Toda é toda. Toda. Ainda que perca de vez. Porque muitos, para realiançar, deixa de contar um pedaço. E lá na frente o diabo vai expor de novo. E a pessoa vai se sentir traído de novo. Não. Só tem um jeito de uma aliança. Porque aliança é confiança. Aliança, ei, alô. O que é aliança? É um cadeado. É um cadeado. Você botaria um cadeado porque você não tem confiança na sua casa? Não. Aliança, presta atenção, aliança não é isso aqui não. Isso aqui só simboliza. Aliança não é isso. Aliança é um cadeado. É um elo. Que o princípio do elo é segurar, proteger. Se você não confia, meu irmão, não tem como você botar e criar uma aliança. Então só tem um jeito. E o processo da dor é inevitável. É inevitável. Alguém querendo fugir da dor vai querer manter mentira. Não vai conseguir. A aliança não vai ser restaurada. Vocês estão comigo ainda? Só tem um jeito. Toda a verdade sendo exposta. E aí a gente precisa entender que quando a gente olha o que Paulo falou em Efésios, ele diz: ei, feche as brechas. Comece com você. A nossa luta comece com você. Você, alô, você, fechando as brechas que está em você, antes de pensar no outro. E quando for conversar com o outro, ore antes, dizendo: diabo, saia disso, saia da minha amizade, saia da cabeça de Beltrano, saia, porque quando for lá, vocês só vão conversar sobre alma, só sobre o problema, de forma lúcida, sem ter 4, 5 demônios falando na cabeça de um e de outro. Fala isso, diga aquilo, fala aquilo outro, fique falando aquilo outro, fale do passado, fale daquilo outro. Conversas antiproducentes que não vai produzir nada. Só ego, paixões de quem vai ser certo ou não. Não adianta. O que é ser restaurado? O relacionamento ou a vaidade? Se é o relacionamento, o amor é sacrificial. Os dois vão ter que botar a arma no chão. Os dois vão ter que se desarmar e flexibilizar e fazer o que eu acabei de fazer aqui. Me expor. Se expor, o que é que tem um problema? Você está enganando quem? O diabo já sabe. Os anjos já sabem. Os demônios já sabem. É um Big Brother espiritual, irmão. Amém, amém, irmão. Aleluia. Sabe, queridos, eu queria que vocês ainda tivessem comigo alguns pedacinhos aqui. Eu queria falar. A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, João Marcos. Marcos, ele decepcionou Paulo. E Paulo, para outra viagem missionária, disse: não leve ele. Mas quando chega no final da vida, Paulo disse: traga para mim João Marcos, que para mim ele é importante. O que Paulo está ensinando para a gente, que relacionamentos podem ser restaurados. Aleluia. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, na história de Judas e Jesus, é que Judas, ele começa a traição dele quando ele é machucado. O processo de traição já estava correndo, mas eu estou falando da traição para matar Jesus. É quando Jesus, ele magoa Judas, porque Judas queria roubar mais. E Jesus disse: não, esse perfume vai ser jogado no meu pé mesmo, deixa ela fazer o que está fazendo. E Judas queria roubar mais. E Jesus corrige Judas. E ali, Judas, como se fosse descoberto, ele agora começa a tramar a destruição de Jesus. E quando ele vai dar o beijo em Jesus, Jesus diz o seguinte: amigo, faça o que você tiver que fazer, mas faça logo. O que eu quero dizer? Jesus não mudou. Quem mudou foi Judas. Eu não sei se você entende,
Mas eu acredito que a Santa Ceia que Jesus fez antes de morrer só será superada pela Santa Ceia das bodas do Cordeiro. Nós ceamos com Cristo todos os meses, mas a ceia ali com Jesus foi um marco, que será um ciclo que será fechado nas bodas do Cordeiro. E Jesus chamou para aquela ceia o traidor. Algumas igrejas proíbem alguém que por acaso tinha pecado ou coisa parecida de ceiar, mas ali ainda era uma tentativa de Jesus mostrar o amor para ele, mostrar para ele que ainda estava contando com ele, estava levando para um lugar íntimo, porque aquele lugar podia ser descoberto. Ele já sabia que Judas estava vendendo sua cabeça, então aquele lugar podia ser descoberto e todos serem mortos, mas Jesus estava dizendo: eu vou. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus colocou as finanças na mão de quem ele sabia que estava roubando, para tentar dizer: eu estou tentando, cara, eu estou tentando ainda salvar você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e por favor, entenda o que eu estou dizendo. Jesus nunca se enganou. O que isso quer dizer? Que quando você vai restaurar um relacionamento, presta atenção no que eu estou dizendo hoje. Eu não estou mandando você ficar alucinado e cego. Você pode buscar uma nova oportunidade, mas essa oportunidade tem que ser com muita visão e muita clareza. Jesus sabia com quem estava lidando, ao ponto que ele disse: há um traidor entre nós. O que ele quer dizer? Eu estou dando oportunidade a um traidor que está aqui com a gente. Judas, eu sei que você está me traindo, eu estou lhe dando oportunidade, mas eu sei o que você está fazendo. Não é para a gente viver enganado. Eu mesmo, como pastor, eu dou oportunidade a todos, mas a confiança só é adquirida com o tempo. Como pastor, eu tenho que dar oportunidade a todos, todos, até aqueles que as pessoas podem passar e dizer assim: ah, Beltrano está na igreja, essa igreja não é séria não, porque Beltrano está lá. Eu tenho que dar oportunidade a essa pessoa, porque essa pessoa está num processo de conversão, eu creio nisso. Agora, confiar nessa pessoa só depois de algum tempo. Oportunidade dê, mas não confie de cara. E se você, meu querido, minha querida, quebrou a confiança de alguém, se alguém lhe perdoar, não venha com essa conversa de dizer: mas você já não me perdoou? Como se quisesse do dia para a noite, depois do perdão, querer a confiança. Ei, perdão é uma coisa, confiança é outra. Perdão é uma coisa, confiança não é. Às vezes o homem trai a mulher, o coração da mulher está destruído, quebrado. A mulher perdoa, e o homem quer no outro dia que a mulher esteja bem. Não, ela perdoou, ela começou um processo, mas o coração está quebrado ainda. E você que quebrou, ajude a restaurar, dando cada vez mais transparência e confiança. Amém ou não amém, gente? Por favor. C.S. Lewis falou o seguinte, em um livro extraordinário, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e diz o seguinte: o caminho mais seguro para o inferno é a via gradual, um suave declive macio sob os pés, sem viradas súbitas, sem marcas de quilometragem, sem letreiros indicadores. As pessoas que vão sendo engordadas pelo diabo é aos poucos. O diabo não entra de vez, é aos poucos. Rapaz, você viu isso? Rapaz, você olhou aquilo? Beltrano não prestou atenção. Olha, o pastor passou, nem deu boa noite. Olha, isso, está vendo aquilo? E só vai vendo o que o diabo está mostrando. Cuidado, porque o diabo não trabalha de forma violenta. O diabo trabalha de forma educada, muito macio, muito sutil. Vocês estão comigo ou não? É por isso que às vezes Jesus parece ser o mentiroso da história, porque Jesus usa a espada e o diabo usa elogios. A Bíblia diz que é melhor que nos ama do que o
daquele que nos odeia. Já correndo para o fim. A Bíblia diz uma coisa que eu acho muito linda, tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje, que diz: antes de você querer tirar o cisco do olho de alguém, tira o argueiro que está nos seus olhos. E se isso não for demônio, meu irmão, como é que alguém consegue enxergar o cisco no olho de alguém, mas não consegue enxergar o próprio, uma trave tinha 3 metros de altura. Essa trave tinha 3 metros, que ele está falando aqui. Como é que você consegue ficar tão enganado que você consegue ter um olho de águia para os erros dos outros? É o diabo dizendo: veja isso, mas você não está se vendo. E o nome disso é suas paixões. Alô, vocês estão aqui mesmo ou não? Suas paixões. É o seu próprio interesse. A sua trava é irrelevante, mas o cisco do olho é muito poderoso. Seu próprio interesse, suas desculpas para não se relacionar, para não perdoar, para não pedir perdão, para não fazer o que você tem que fazer. Aleluia. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.